Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa primeira aula de História da Religião. Nós fizemos aí a introdução e entramos em Filosofando a Religião. Vamos dar continuidade no Filosofando a Religião. Amém? Bom, na parte anterior, nós finalizamos aí analisando duas frases de Karl Marx, né? E dentro de Filosofando a Religião, nós temos o seguinte conteúdo, né? É fácil identificar, isolar e estudar a religião como o comportamento exótico de grupos sociais restritos e distantes. Estamos estudando, analisando, isolando, verificando a religião como um comportamento de grupos sociais exóticos, né? Isolados, restritos. Mas é necessário conhecê-la, conhecer a religião como presença invisível, sutil, disfarçada, que se constitui num dos fios com que se tece o acontecer do nosso cotidiano. Interessante que a maneira de viver da pessoa sempre tem a ver com a religiosidade, nem que seja uma religião comum, uma fé simples, entendeu? Toda pessoa, querendo ou não, a pessoa tem um tipo de crença dentro de si. Então, vamos lá. A religião está mais próxima de nossa experiência pessoal do que desejamos admitir. O estudo da religião, portanto, longe de ser uma janela que se abre apenas para panoramas externos, é como um espelho em que nos vemos. O estudo da religião, a gente acaba enxergando a nós mesmos. Ok? Aqui, a ciência da religião é também ciência de nós mesmos. Ou seja, sapiência, sabedoria, né? Conhecimento saboroso, um conhecimento com sabor, com toque. Como disse poeticamente, né, Luiz Feuerbach, a consciência de Deus é autoconsciência. Conhecimento de Deus é autoconhecimento. A religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do homem, a revelação dos seus pensamentos íntimos, a confissão aberta dos seus segredos de amor. Essa é a religião. Entendeu? Em nenhum momento, assim, vamos lá, realmente a crença antiga era que a divindade, Deus, ou qualquer divindade, vamos falar assim, né? Que os antepassados, os primitivos, né? E das religiões de base, creem
vamos falar assim, na interferência de espíritos, de antepassados, ou quem morreu, e de deuses, de uma divindade. Então, eles creem nessa interferência. E a porta abriu sozinha. Ih, rapaz, ó, tem um negócio ali. Vamos lá. Acende uma vela. Né? Repreende. Existem vários contextos. Ok? Agora, o que foi expresso é o seguinte: a religiosidade, ela cria a vida através da experiência própria. É uma base, né, de religiosidade, a questão de você ter experiência ou você sentir. Ok? Eu dobro os joelhos, né, eu vou orar a Deus, um exemplo, né? E de repente eu sinto, né, o Senhor. Então eu estou sentindo. Se eu não sinto, então existe uma falha no meu devocional, na minha religiosidade, na minha fé. Existe uma falha. Ok? Vamos lá. Conceitos de divindade. Vamos dar uma olhadinha nos conceitos de divindade. Eu até botei aqui no quadro também. Botei aqui o monoteísmo, a monolatria, politeísmo, panteísmo. Botei aqui uns 4 conceitos para a gente analisar. Ok? Conceitos de divindade. Primeiro aqui para a gente aqui, monoteísmo. A crença que prevalece na maioria das grandes religiões ocidentais é o monoteísmo. Isto é, a convicção de que existe um só Deus. Há exemplos em muitas religiões de que o monoteísmo nasceu como reação à adoração de vários deuses, do politeísmo. O islamismo, tem suas raízes numa renovação ou reforma da antiga religião dos nômades árabes, a qual possuía numerosos deuses tribais. Senhores, a origem dos hebreus, entendeu? Os hebreus, vamos falar assim, primitivos, eles tinham, sim, dentro dos seus cultos, várias divindades. Quando os descendentes de Noé, né, vamos falar ali Canaã, quando a turma lá, Josué, chegou em Canaã, lá haviam várias divindades sendo cultuadas. Então, essa prática de culto é algo assim, bem assim, antigo, de culto a várias divindades, ok? E do meio desse politeísmo, né, dessa crença em várias divindades, né, a Bíblia fala que Deus, ele chamou ali a Abrão, né? Depois o nome foi mudado para Abraão. Então Deus chamou Abrão. Abrão, ele entendeu e compreendeu, né, a divindade, ou seja, Deus, e assim nasce no contexto
judaico, o monoteísmo. Mono significa um, né? Então, o monoteísmo, a crença em uma só divindade. Com relação ao Islã, que nós falamos aqui, os nômades árabes, né? O ambiente, por exemplo, onde Maomé foi criado, era um ambiente politeísta, um ambiente com várias divindades. Entendeu? Depois que Maomé, após ele vamos falar assim, se estruturar, formar o seu exército, é que ele vai retornar ao ambiente natal e vai estar ali limpando tudo, tirando as divindades, destruindo, entendeu? Existem 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo, islamismo, ok? Vamos lá. Outro conceito de divindade: monolatria. A monolatria é uma crença situada a meio caminho entre o politeísmo e o monoteísmo. Vamos ver esse meio caminho. A monolatria implica a adoração de um único Deus. Vou ter Deus aí com D minúsculo. Sem negar a existência de outros. Sim, Deus é um só, esse é um único Deus, só que existem outros. É a monolatria. Um Deus é escolhido entre vários. Por exemplo, na religião germânica ou nórdica, se podia escolher entre Thor ou Odin, aquele em que se tivesse total confiança. Aqui, a teoria fica em segundo lugar. Aqui a teoria fica em segundo lugar. O importante não é saber se determinado Deus existe ou não, mas se ele é cultuado. Existem hoje exemplos de monolatria no hinduísmo. Tem lá um panteão lá, cheio de divindades, mas tem o Deus maior, o grandão. É aquele que rege tudo. É o que está por cima de tudo. Isso aí, irmãos, é religião. É religiosidade. Entendeu? Há pessoas dentro do cristianismo que não têm base na palavra de Deus. Não tem base no conhecimento das escrituras sagradas. E a pessoa acaba pegando conteúdos do esoterismo, conteúdos do espiritismo, conteúdos do animismo, vai pegando vários conteúdos sem saber a procedência e vai fundindo em sua religiosidade, em sua fé comum. Daí surgem crenças heréticas. Um exemplo: existe uma crença espiritualista que diz que quando a pessoa morre, o espírito dessa pessoa fica em volta do corpo ali. A gente não pode ensinar isso como doutrina. Por quê? Porque não tem na palavra. O que tem na palavra é que quando morre, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Segue-se a questão do juízo, da eternidade.
entendeu? Ou salvação, ou perdição. Esse é o ensinamento das Escrituras. Agora, o ensinamento, a não ser que a pessoa teve um EQM, experiência quase morte. Experiência quase morte não é morte. Entendeu? Aí houve ali uma... Deixa eu lembrar o nome aqui. Com a EQM, né? Foi jogado para fora o contexto espiritual da pessoa. Então, o que acontece? É um assunto que a gente pode estar resolvendo, assim, analisando melhor, mas não é doutrina bíblica, entendeu? E existem vários estudos médicos sobre assuntos, mas não é doutrina bíblica. Não está na palavra de Deus para ser ensinado como uma doutrina num seminário, numa escola bíblica dominical, para aqueles que estão aprendendo o beabá da palavra de Deus de maneira alguma. Ok? Vamos lá. Outro conceito da divindade, né, ou de divindade. Politeísmo. Em religiões que possuem diversos deuses, é comum estes terem funções distintas, bem como esferas definidas de responsabilidade. A criação de animais e a pesca, o comércio, os diferentes ofícios, o amor e a guerra podem ter seus próprios deuses dentro do politeísmo. Tem o Deus da guerra, tem o Deus do amor, tem o Deus da criação, tem o Deus da pesca, tem o Deus da bagunça. Politeísmo. O mundo dos deuses, com frequência, é organizado da mesma maneira que o mundo dos homens, numa família ou num estado. Ok? Alguns pesquisadores acreditam que as divindades indo-europeias, isto é, indianas, gregas, romanas, germânicas, se estruturam em 3 classes baseadas na sociedade da época. Então, como que se estruturava as divindades nas religiosidades antigas? Tínhamos um monarca, que muitas vezes era também sacerdote. A aristocracia, os guerreiros e os artesãos, agricultores e comerciantes. Então, olha só, monarca, aristocracia e o pessoal de baixo, né? Os artesãos, agricultores, comerciantes, os aldeões dentro do panteão da divindade. Vamos lá. Era comum as pessoas venerarem o Deus que ocupava o mesmo lugar que elas na escala social. Se eu sou do Senado, sou da prefeitura, governador, dentro da minha sociedade, eu não vou estar venerando o Deus dos agricultores. Eu vou estar venerando o Deus da
aristocracia, entendeu? E assim vai. Outros, não, vou venerar é o monarca, que é o Deus maior, é o que manda. Brincadeira, né? Vamos lá. Mas é isso, entendeu? É esse contexto que, de certa forma, foi sendo criado através da fé comum pelos homens. E foi criada, a maioria dos contextos de mitologia foram criadas por questão de experiência pessoal. Entendeu? Quando a gente chegar em animismo, nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre esse assunto aí. Ok? Vamos lá. Geralmente, o Deus Supremo é o Deus do céu. Isso não implica que ele habite o céu, mas que se revele no firmamento e nos fenômenos associados à abóboda celeste. A abóboda celeste. Vamos botar um exemplo para nós que lemos a Bíblia. Muitos, quando veem aquela visão, leem na Bíblia, né? Aquela visão de Ezequiel dos serafins, perdão, dos querubins, serafins é o livro de Isaías, dos querubins, 6 asas, cheio de olhos, dentro de rodas, e a turma fica lá presa naquele negócio, fica ali querendo definir os querubins, definir os querubins, ficar preso naquilo ali, não tem definição, vamos lá, e tal, ali o texto ali é alegórico, e o contexto é espiritual, mas o que acontece? O pessoal esquece de olhar para cima, fica só preso embaixo. Por quê? Os querubins ali na passagem de Ezequiel, eles estão sustentando uma abóboda. Estão sustentando um firmamento. E em cima dessa abóboda, tem versão da Bíblia que traz até o termo abóboda, né? Está um trono. E o que está sentado no trono não dá para enxergar o rosto. Olha só. O mais importante na visão de Ezequiel não são os 4 querubins ali embaixo. O mais importante é aquilo que é sustentado por eles, que representa ali o próprio Deus, a divindade com D maiúsculo, o próprio Deus. Entendeu? Então o pessoal fica perdido nos querubins e esquece de verificar o que está acima. Ok? Então eu estou só passando aqui uma visão aqui para os irmãos aqui, estão só conversando. Vamos lá? Outro ponto. O panteísmo. O panteísmo é uma crença que difere tanto do monoteísmo como do politeísmo. Aqui, a principal convicção dentro do panteísmo, a principal convicção é que Deus ou a força divina está presente no mundo e permeia tudo que nele existe. Deus está em todas as coisas, Deus está em toda a natureza. Vamos lá. O divino também pode ser experimentado como algo impessoal, como a alma do mundo ou um sistema do mundo. O panteísmo costuma ser associado ao misticismo, no qual o objetivo do mortal, do homem, é alcançar a união
com o divino, alcançar a união com a essência da imortalidade que é o divino. Agora, o panteísmo é um dos grandes, vamos falar assim, erros de interpretação, de repente, de cristãos que visam a ecologia, por exemplo. Olham para a natureza, por exemplo, o homem, tudo que existe, nós, somos criação de Deus. Mas muitos acabam venerando, entendeu? A natureza. Essa veneração da natureza é panteísmo. Um exemplo disso vão botar a raiz do misticismo ou do animismo, que vai ser o próximo assunto que vamos estar conversando aqui, né, da questão animista. Mas, por exemplo, o pessoal... Nós temos ali uma bruxaria moderna chamada Wicca, né? Então o pessoal cultua a deusa mãe, que é a mãe natureza, e tem o macho, né, que é o deus chifrudo, né, uma divindade normalmente representada por um alce, muito elaborado e mostrado em alguns desenhos da Disney como fantasia. Então o que acontece? Ali é mostrado e é verificado o seguinte, dentro desse contexto místico, né, de uma bruxaria moderna. Então eles abraçam as árvores, cultuam, adoram, porque a divindade, ou o espírito da divindade, pode ser um espírito, pode ser um Deus com D minúsculo, pode ser um espírito de antepassado, alguém que já morreu na antiguidade, um índio, sei o que for, né, um caboclo, está ali naquela árvore, está ali naquele ambiente, está ali naquela área, está ali naquela pedra, está naquele rio. Então é cultuado, se põe sacrifícios, porque a divindade ou o Deus está ali, entendeu? Então o que acontece vamos falar assim, se abrem vertentes a questão desse panteísmo, ok? Nós vamos entrar em animismo e crença nos espíritos, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e a gente dá continuidade, que o negócio tá bom, né? Deus abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.